Olá pessoal, hoje trago ao canal possivelmente um dos melhores headsets para entrarem em realidade virtual e para começarem a conhecer cada vez melhor o metaverso, isto porque hoje em dia cada vez mais se fala do metaverso e da possibilidade de termos mundos virtuais em que podemos utilizar para lazer, podemos utilizar para trabalho, para viajar e com isso cada vez queremos ter aparelhos que nos vão dar uma melhor percepção da realidade virtual e ficarmos mais imersivos nesse mundo. E este Varjo Aero é uma das possibilidades para tornar isso cada vez mais possível. É o headset mais caro e mais espetacular em termos de especificações que eu já testei. Estamos a falar, para começar, de um aparelho que custa 1990€ e estamos a falar apenas do headset. E não nos podemos esquecer que, além do headset, temos de ter as bases, ou seja, para fazer aqui o reconhecimento do espaço, e precisamos também de ter os comandos. E este headset custa, digamos, 2000€ sem essas partes adicionais. Eu, por exemplo, para testar isto, eu já tinha os HTC Vive, que já falei também no canal no passado, e consigo adaptar as bases dos HTC Vive com os comandos e utilizar este headset e assim tornar a minha utilização possível. É claro que para quem estiver a pensar comprar vai ter que investir bastante. Estamos a falar então de 2000€ só no headset para podermos então entrar no mundo de realidade virtual. Depois temos que comprar as bases e temos que comprar os comandos, a não ser que vocês já tenham um headset anterior e já poupam nisso. E depois nunca nos podemos esquecer que isto é um headset para ligar ao computador. Ou seja, este headset tem um cabo Type-C que liga a um aparelho que liga ao computador, ao DisplayPort do computador e um USB 3.1, além de ligar à energia. E para isso significa que vocês têm que ter um computador relativamente potente. Estamos a falar aqui, por exemplo, um computador com uma RTX 3070. Eu, no meu caso, testei com uma 3080 e claro que com uma 3080, ou se tiverem uma 3090, vão conseguir reproduzir tudo perfeitamente. Mas não nos podemos esquecer que estamos a investir então 2000€ num headset, 200 ou 300€ no resto dos acessórios e depois estamos a investir mais uns 2000 ou 3000€ num computador para podermos jogar e podermos trabalhar em realidade virtual. Claro que seria de esperar que, se nós temos 5.000, 6.000€ para investir, vamos ter o melhor possível neste mundo e vamos ter uma percepção muito boa quando estamos a jogar. Portanto, agora que já vos passei aqui do fator mais negativo, que é em relação ao custo, vou-vos indicar porque é que o custo é tão elevado. Em relação a este headset, em termos de resolução por olho, nós temos um monitor interno, ou seja, dentro temos dois monitores e cada monitor tem 2880 pixels por 2720. E em termos de refresh rate, tem a possibilidade de fazer refresh rate a 90 Hz. Ou seja, isso significa que, em termos de resolução, quando nós estamos a olhar pelo visor, nós temos uma imagem muito nítida e muito clara. Em termos visuais, vocês vão ter a melhor experiência que podem ter. Além disso, faz o rastreamento do olho e isso significa que, dependendo da aplicação que vocês depois estão a utilizar, consegue fazer a focagem mais direcionada para onde estão a olhar e assim o processamento também não é tão pesado em termos globais. E também consegue depois ajustar a distância das lentes, ou seja, a distância desde o centro do nariz até ao olho, consegue ajustar isso automaticamente para vocês terem a melhor visão possível. Em termos de ângulo de visão, conseguem ter um ângulo de visão de cerca de 115 graus. Portanto, o que é que eu quero destacar neste headset? E eu fiquei bastante contente mesmo com a qualidade da imagem, porque assim, eu comecei pelos HTC Vive, e os HTC Vive têm uma resolução muito mais baixa. E quando nós estamos a utilizar um headset para jogos, perdermos algum detalhe, por exemplo, não nos faz muita diferença. Mas se quisermos pensar numa perspectiva também de produtividade, de começarmos a utilizar, digamos, um ambiente virtual em que temos um ecrã virtual à nossa frente, temos o teclado e podemos estar a trabalhar, a trocar e-mails ou em conferências e temos que estar a ler texto, nesse caso a resolução já começa a fazer diferença, porque, por exemplo, eu nos HTC Vive só conseguia ler o texto quando o texto era maior. Quando era mais pequeno, dava para perceber o que é que estava escrito, mas perdia-se ali a resolução e notavam-se alguns pontos pretos por causa da questão dos pixels. Neste headset, se vocês quiserem ler texto, vocês conseguem ler texto como se estivessem a olhar para um ecrã. Ou seja, aqui a nitidez e a qualidade dos ecrãs e das lentes já o torna possível utilizar numa perspectiva de produtividade. É claro que não vos dá para mostrar em utilização a 100%,
Mas, tendo em conta os headsets que eu já testei, como eu estava a dizer, HTC Vive, também já testei headsets da HP, da Lenovo, eu tenho os Oculus Quest 2, já testei algumas soluções diferentes e esta, sem dúvida, em termos da qualidade da imagem, é que me surpreendeu mais. É claro que também estamos a falar de um preço possivelmente 3 ou 4 vezes mais do que os outros headsets que eu já tinha testado. Portanto, em relação à qualidade da imagem, vocês podem ter certeza que este headset é um dos melhores no mercado. É claro que existem outros headsets que também ainda são mais caros e possivelmente serão melhores. Depois, outra questão a termos em conta em relação ao conforto, o headset em si pesa cerca de 800 gramas, se não estou em erro. Apesar dele não ser relativamente leve, como é bastante confortável, ou seja, tem um apoio na parte de trás da cabeça, tem um apoio perto da testa e depois dá para ajustar também na parte frontal para terem a melhor utilização possível. Em relação a isso, eles são bastante confortáveis e não me cansaram. Eu também já estou habituado a utilizar este tipo de headsets e em relação ao conforto também eles pensaram muito bem, a Varjo pensou muito bem e deu-nos um headset bastante confortável. Depois não nos podemos esquecer que temos de ligar realmente isto a um computador. Vamos ter sempre aqui uma espécie de cordão umbilical, porque temos o cabo Type-C e temos sempre de ter cuidado com esse cabo. Em relação depois a outra questão é também para a utilização com óculos, é possível utilizar com óculos. Eu não tive nenhum problema, claro, desde que os óculos não sejam demasiado grandes, eles cabem na parte do visor que nós temos para colocar a cara. Em relação a essa questão de para quem utiliza óculos, só não é tão confortável para tirar e colocar o headset porque ele não levanta, ou seja, nós temos sempre que desapertar na parte de trás da cabeça ao máximo para depois podermos conseguir afastar da cara e tirarmos sem puxarmos os óculos. Depois, para complementar, claro, isto não é só chegar ao computador e ligar, vocês têm que preparar o computador, têm que instalar jogos de realidade virtual, têm que ter, por exemplo, o Steam VR e além disso têm que instalar a aplicação da Varjo. A aplicação da Varjo é que vai fazer a ligação entre o headset, as bases que vocês tiverem e os comandos. Eu experimentei vários jogos e gostei bastante da fluidez dos jogos, da qualidade de imagem. É claro que eu acredito que com estes headsets o que isto vai permitir também é que os jogos cada vez tenham mais detalhe e cada vez se preocupem mais em trazer coisas com mais qualidade, porque se nós não tivermos qualidade também não aproveitamos o headset. Portanto, nos jogos já estão preparados para headsets com melhor qualidade, claro que nós vamos tirar melhor partido. O que eu quero deixar claro é que este headset já começa a ser aqui uma entrada perfeita para, quer seja para jogar, quer seja para trabalhar. No entanto, com o preço isto acaba por ser se calhar uma solução mais direcionada para profissionais e não tanto para lazer. Agora, para quem tem uma empresa de realidade virtual e quer ter várias soluções e quer rentabilizar o espaço, se calhar vai conseguir tirar melhor partido disto. Para concluir, este headset foi um dos melhores headsets que eu já tive aqui em casa em termos de experiência e de qualidade de imagem. E efetivamente é um headset muito caro, não será para todos, mas para quem puder ter, vai ter aqui umas características muito boas para começar a experimentar a realidade virtual noutro nível. É claro que poderá não ser o headset perfeito para todos no sentido do preço, não é? Se calhar as pessoas não podem dar 2000 euros por um headset. Eu, por exemplo, quando comprei hoje a HTC Vive, dei cerca de 650 euros, mas já tinha o pack completo, ou seja, tinha o headset, tinha as bases e tinha os comandos. Em relação a isto, eu fiquei totalmente convencido. É uma questão agora da tecnologia começar a baixar de preço para ser possível termos headsets com a qualidade deste headset, mas a custarem metade ou a custarem um terço. É claro que quanto mais popular for o metaverso e mais popular for utilizar a realidade virtual para trabalhar e para jogar, de certeza que a tecnologia vai evoluindo, vai ficando mais barata porque se vai produzindo em massa e assim vai ficar ao nível de toda a gente. Mas pronto, pessoal, já sabem, qualquer questão, qualquer dúvida deixem nos comentários, subscrevam o canal para continuar a receber novidades e vemos no próximo vídeo.